Olá, pessoal. Um abraço a todos. Estamos iniciando o Future of Digital Health da plataforma Saúde Business novamente. É o nosso projeto de discutir a saúde no futuro, de discutir um pouco as relações que a gente tem pela frente na saúde digital e na saúde como um todo. Esse é um projeto conjunto do eHealth Mentor Institute com a Informa Markets Latam. Informa que vocês conhecem, é provedora de vários eventos do mundo todo, no Brasil, a Feira Hospitalar, a Saúde Business Forum, a Healthcare Innovation Show, enfim, vários eventos. É uma empresa que tem mais de 100 anos, enfim, todo mundo conhece. É um prazer muito grande estar com eles nessa parceria aqui. Eu também preciso agradecer os nossos parceiros de conteúdo e de investimento, a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, a InterSystems e a Salesforce. A gente vai dar sequência hoje com um ilustre convidado, mas antes eu queria falar sobre o RIMS Hospitalar Forum, que vai ocorrer agora na Hospitalar, de 23 a 26 de maio. É o evento de tecnologia mais importante que a gente tem no Brasil hoje. Já são mais de 14 convidados internacionais de 7 países que nós vamos discutir um pouco. E como a gente está discutindo sobre o futuro da saúde, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. É sempre bom lembrar que o futuro chega antes em algumas regiões do mundo, tá certo? O futuro não chega ao mesmo tempo em todo lugar. Às vezes o futuro chega mais rápido na Holanda, chega mais rápido, ou seja, mais lento na Tanzânia. Então a gente está trazendo aqueles que já estão passando por esse momento de antecipação do futuro. O programa do RIMS está separado em 4 verticais. A primeira vertical é desfragmentação, em que a gente vai trazer um dos graves problemas que tem em todos os sistemas públicos e privados do mundo, que é a alta fragmentação, seja no atendimento, seja na organização, seja no acesso. Isso é um caos no mundo inteirinho. A segunda vertical é sobre plataformização, que é justamente a única saída, pelo menos visível até este século, né, para transformar a saúde numa grande rede de atenção. É plataformizando. Você não tem outra saída do que atuar nessa direção. E a gente vai discutir com vários dos speakers e das mesas que a gente vai fazer, como é que isso está, seja no setor público, seja no setor privado. A outra vertical é remotelization, é tudo que envolve remotelização, tudo que envolve o distanciamento entre a cadeia de saúde e o paciente, tá certo? Telemedicina, saúde conectada, enfim, a gente está trazendo muita gente interessante para falar sobre isso. E o quarto vertical do RIMS Hospitalar Forum é a algoritmização, tudo aquilo que envolve a inteligência artificial e todos os seus mecanismos de atuação na área de saúde. Quer dizer, nós vivemos num momento de grande emergência, inclusive estamos trazendo uma dupla inglesa para falar sobre as generativas, sobre o ChatGPT na maximização do serviço médico dentro do NHS. Então é importante vocês acompanharem todo esse projeto. Conto com vocês lá. E hoje eu tenho o enorme prazer de ter aqui conosco o Renato Casarotti, que é presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, Abrange, e vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo United Health. Um grande prazer ter o Renato aqui. É uma pessoa brilhante e apta a discutir conosco a envolvência da cadeia suplementar de saúde no futuro. Obrigado, Renato, pela tua participação. Guilherme, eu que agradeço pelo convite, cara. Sempre um prazer estar aqui. Sou um ouvinte/telespectador, leitor, né? E admiro muito a forma corajosa como muitas vezes você entra em debates, questiona verdades absolutas da saúde. Então isso enriquece muito o debate. Estou extremamente honrado de estar aqui contigo. Maravilha, obrigado mesmo. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a conscientização do paciente e o futuro do sistema privado de saúde, né? A gente vai tentar, e eu sempre falo isso para todos os nossos convidados, né? A gente faz um barramento, uma obstaculização de todos os entraves para a gente discutir o futuro. Então, temporariamente, a gente está fechando a ANS, fechando a Anvisa, fechando o Conselho Federal de Medicina, fechando o Parlamento, estamos fechando todo mundo só para a gente fazer um sandbox, para a gente discutir o que vem pela frente, tá certo? Eu sempre divido aqui
a nossa audiência em 3 nichos, né? Tem os observadores, os agentes observadores, são aqueles que estão aqui. Tem os agentes transformadores e os agentes conservadores. Sim. Conservador aqui sem ser pejorativo, tá? Em muitos casos, conservar é a coisa mais importante que existe. Mas durante a nossa conversa, eles vão se movimentando para cada lado, para cada extremo, tá certo? Quer dizer, o que eu gostaria é que não ficassem só como observadores e que se posicionassem. Até porque durante o seu trabalho nas suas empresas, no serviço público, vocês sempre vão ter que adotar posições de agentes de transformação, seja de conservação, seja de transformação, ou seja simplesmente de observação. Renato, há um dilema. Eu vou convidar você a gente pegar um drone, nós vamos lá para 2033, 2030, vamos há 10 anos à frente, para discutir como é que será a vida lá, né? Essa é uma posição bastante factível, porque existem algumas coisas que eu tenho certeza que estarão presentes lá e que estão presentes aqui. Uma delas é a insustentabilidade dos canais de financiamento da saúde no mundo inteiro. Quer dizer, a crise de financiamento da saúde, ela existe desde da assistência pública até a assistência privada. O motivo é muito... Eu vou explicar para eles, eu já expliquei várias vezes, mas eu vou repetir. Quer dizer, você tem 8,2 bilhões de pessoas no mundo hoje. Dependendo da fonte, você tem 1,3, 1,4 patologias por habitante. Então, esse pessoal está aqui consumindo e precisando de assistência médica. Vale lembrar que nos Estados Unidos, uma pessoa com 70 anos ou mais tem 7 patologias crônicas registradas no Medicare. Então, isso não é um número fantasioso, isso pode crescer muito mais. E a gente viu que na pandemia isso aumentou. Então, eu tenho essa necessidade de assistência médica. E eu tenho a oferta de assistência médica, de serviços de saúde no mundo inteirinho. Tá certo? Há um gap natural, segundo a Organização Mundial da Saúde, em torno de 18 milhões de profissionais. Quer dizer, esse gap só vai aumentar. Por quê? Porque nós estamos num cenário demográfico mundial em que as pessoas estão vivendo mais e estão nascendo menos. Então, cresce a longevidade de forma exponencial, e inclusive em países notoriamente divergentes dessa posição, como a China, como a Índia, e isso torna essa pressão cada vez maior sobre a oferta de serviços, tá certo? Isso significa o quê? Não tem muita saída. Isso vai acontecer até meados desse século, quando se imagina que haverá um certo equilíbrio entre as pessoas que estão passando dos 60, dos 70 anos com as pessoas que estão nascendo. Quer dizer, mas até o final do século, nós continuaremos a ter um gap. É possível que a gente reduza o gap, mas ele vai continuar acontecendo. Isso não significa de que a gente, como empresa, como serviço público de saúde, como cidadão, como médico, a gente não tenha que fazer o possível todos os dias para mitigar essa relação. Tá certo? Quer dizer, nós temos que reduzir isso ao máximo, seja com tecnologia, seja com mudança de comportamento. Isso vai acontecer. Este cenário, Renato, vai existir daqui a 10 anos. Sim. Não tem saída para isso. A inflação médica, a inflação de saúde no mundo inteirinho só cresce. O setor público não consegue repassar imposto e o setor privado não consegue repassar preço. Isso cria esse gap, e se você for na base da pirâmide, 1 ou 2 salários mínimos, você tem um terrível problema de acesso, não só no Brasil, e principalmente no Brasil, como no resto do mundo. Essas condições nos levam a ter uma década nessas mesmas condições, em que vai haver o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida, os avanços da tecnologia médica, e não da tecnologia de gestão médica, mas o avanço da tecnologia médica. Sim. É as terapias, fármacos, enfim, tudo aquilo que, de certa forma, é consumido. É diferente da tecnologia de gestão médica, em que envolve códigos, software, devices, enfim, gestão da cadeia, que são outros comprometimentos em relação ao custeio, né? O aumento de custo da mão de obra, isso é inexorável, isso também vai continuar acontecendo e a gente não tem muitas escapatórias. Eu vou deixar no Content Page, que é a página onde vocês têm todos os nossos conteúdos, para ir lá e capturar
e estudar e depois discutir com a sua base, com a sua academia, com os seus alunos, enfim. Um relatório chamado Future Health Index 2023. Quer dizer, isso é um relatório publicado todos os anos, praticamente há uns 10 anos eles publicam, da Philips. E ele tem algumas constatações que eu acabei de citar aqui, mas eu vou citar porque o cara fala, não, essa é a sua opinião. Não, não é a minha opinião. Veja só, o relatório diz o seguinte, todos os líderes, foi feito com 3.000 líderes na área de saúde em 14 países, inclusive o Brasil, estava lá na pesquisa. Quase todos os líderes de saúde, 96% pesquisados, estão enfrentando pressões financeiras. Mas estão enfrentando hoje e estavam enfrentando há 10 anos atrás. Quer dizer, o problema macroeconômico fica mais agudo, né? Ficou mais agudo, só protagonizou o problema, né? 86% dos líderes estão usando digital health, as tecnologias, para neutralizar o custo-poder. Aqui tem uma coisa para falar, não vamos nos iludir, tá? A tecnologia não vai fazer assim. Esquece isso não existe, tá certo? Tecnologia não vai romper, tecnologia minimiza, mitiga o problema, mas não vai fazer isso aqui acontecer, tá certo? E aqui tem um dado interessante. Em 2021 e 2023, 37% desses líderes pesquisados usaram a inteligência artificial para otimizar a eficiência operacional. Curioso, né? Em 3 anos, eles pegaram a inteligência artificial. Só que este ano, 24% desses líderes pegaram essa mesma inteligência artificial para decisão clínica, em 2021. E em 2023, 39% passou a utilizar a inteligência artificial para a base diagnóstica. Isso tem que ser uma percepção do que vem pela frente. Nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta para você, Renato, que é difícil, uma pergunta normal, complexa, tá certo? Tudo que você tem que responder é difícil. Existem 4 elementos praticamente de consenso que estarão presentes daqui a 10 anos, né? Cuja jornada pela frente, inclusive cultural da condição humana, já permite viabilizar isso, né? A primeira delas é medicina preditiva. Quer dizer, a biotecnologia cresce com uma velocidade muito grande. Nós vamos ter coisas, como eu falei aqui na última ou na penúltima sessão, em 2030 é bem provável que o RNA mensageiro esteja produzindo vacinas contra câncer, vacinas contra cardiopatias, enfim, há um avanço muito grande nessa área. Então, a medicina preditiva vai estar lá em 2033. O estímulo recompensado ao autocuidado, quer dizer, eu preciso baixar essa demanda. A única forma de eu baixar essa demanda é incentivar esse cara a se cuidar. 25% de obesos no mundo. Não existe isso. Quer dizer, nós não vamos conseguir reduzir isso sem um esforço aqui na ponta. A medicina preventiva, essa já é utilizada, mas talvez seja turbinada por vários efeitos. E os contratos em saúde, em seguro privado, né, centrados numa franja, numa jornada do paciente. Quer dizer, determinados contratos, a gente vai deixar isso para o final e vamos pensar só nessas 3 ou 4 primeiras evidências. E aí eu quero perguntar assim para você, você está lá na frente comigo, estamos fazendo um podcast em 2033, lá talvez a gente esteja fazendo nos escombros de uma guerra nuclear. Certo? Espero que não. A coisa está tão triste que eu não sei se isso vai acontecer. Então eu queria te perguntar se você acredita que essas 4, primeiro se você acredita que essas 4 são fundamentais, né? E como é que será a Abrange, como é que será o seu posicionamento, ou o posicionamento da categoria, né, dos seus associados, né, em relação a esses eixos? Quer dizer, como vocês estarão lá em 2033, uma vez que esses eixos tendem a reduzir a sinistralidade também. Quer dizer, de uma certa forma, eles contribuem para reduzir a sinistralidade. Então, isso aqui não vai diminuir e esses eixos tendem a reduzir. Quiçá você tenha outras opções para fazer essa redução. Lógico. Guilherme, eu concordo certamente com os 3 primeiros. O 4 acho que dá para a gente debater, né? Mas os 3 primeiros que você citou, para mim, fazem todo sentido. E a minha grande dúvida é se a gente consegue identificar potenciais armadilhas para esses 3, para que eles naturalmente acontecerão. Mas eles têm obstáculos para acontecer. Acho que nós, como setor,
o setor de planos de saúde e a cadeia produtiva da saúde como um todo. A grande preocupação tem que ser como é que eu promovo, eventualmente acelero, porque eles são altamente benéficos. Como é que eu acelero a introdução deles e eu evito os obstáculos que retardam. A gente sempre tem esse debate. Do ponto de vista da literatura, do conhecimento médico, do conhecimento de gestão em saúde, ninguém tem dúvida que medicina preventiva, atenção primária, autocuidado são altamente benéficos. Por que eles avançaram tão pouco? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? E eu tenho essa percepção, estou no setor da saúde há relativamente pouco tempo, vou completar 6 anos, de que eles estão aqui, desde o dia que eu entrei, estão há muito mais tempo, mas eu sempre os percebi como quase clichês meio inertes, né? Todo mundo fala, você não vai ver ninguém atacando, mas a evolução ainda parece baixa, né? E acho que isso tem a ver com a cultura que a gente construiu do setor do que a gente vende. O que a gente vende para as pessoas, basicamente, historicamente, isso é a proteção contra o alto risco, né? A pessoa, via de regra, contrata um plano de saúde por um evento extremo de uma internação, uma cirurgia, que pode ser levar a pessoa à falência financeira. Então, esse era o objetivo original, o conceito do mutualismo se aplica, ele resolve bem. Quando você começa a avançar e percebe que esse sinistro elevado está crescendo de uma forma que você não consegue acomodar, a gente se volta para a atenção primária, que é um critério que já tem sistemas mais integrados. O que eu acho que a gente falhou até esse momento é como é que eu transformo esse elemento fundamental e eu, como setor, trago valor para as pessoas. Acho que esse é o grande desafio. Mas em 2033, você acha que você já conseguiu trazer valor? Eu acho que esse é um ponto. Que valor é esse? E aí um ponto que a gente já falou, né, sobre quem está no forefront disso. São as Big Techs. Quem já tem uma tecnologia de engajamento dessa pessoa que consegue trazê-la ou estimular o autocuidado. Porque, para mim, o mero efeito de, olha, isso é bom para você, ele tem seus limites, né? Todo mundo sabe que é fundamental parar de fumar, né? Que o tabagismo é altamente perigoso para as pessoas. Nem por isso todo mundo para, né? Todo mundo sabe que a obesidade é uma questão. Mas nem todo mundo consegue perder peso ou sair do sedentarismo. Como é que eu crio mecanismos para engajar essas pessoas? E a gente já falou sobre isso, né? Eu tenho essa percepção seguinte. Hoje, parte de uma tecnologia que a gente vê com muito medo, né? Que é aquela que naturalmente leva a gente a navegar no mundo digital. Todo mundo aqui já se pegou vendo vídeos que falei, cara, por que eu estou vendo isso aqui? Como é que eu vim parar aqui? Né? E claramente teve um desenho, um design de caminho para você chegar ali. Esse propósito é altamente dúbio nesse momento, né? Como toda tecnologia, ela pode ser usada para um propósito negativo ou positivo. Como é que eu utilizo isso para engajar o paciente? Que valor que eu crio? E no final das contas, se essas duas jornadas vão estar conectadas numa mesma oferta de serviços ou se elas se complementam com atores separados, né? É um excelente debate. A nossa visão tradicional, a minha ainda é essa, que quanto mais integrado o sistema, melhor, né? A visão que a gente viu o crescimento da verticalização recentemente como uma alternativa que tinha uma visão quase de panaceia, né? Já vi que não é exatamente isso, ela tem seus problemas também. A integração como elemento, acho que ela vai permanecer. Agora, como essa integração vai se dar, se é uma grande ofertante que vai cuidar dessa jornada inteira, e obviamente tem um elemento de conectividade de dados muito importante, quando está tudo centralizado isso facilita, ou se eu vou ter atores separados cuidando dessa jornada, mas para isso acontecer bem, e tem um efeito interessante de especialização, né? Se eu tenho especializado em atenção primária, talvez ele seja mais eficiente do que alguém que oferta tudo e alto custo. E aí, onde está o desafio? Como é que essa jornada vai acontecer de forma fluida? Hoje ela não acontece, essa conectividade ainda é muito baixa, né? Tem RDS, tem muita coisa vindo que traz esperança. E como é que eu trato os estímulos para cada ator, para que ela funcione num todo? Eu tenho esperança que a gente chega lá em 33 ou 2030, Guilherme. E parte dessa esperança, para mim, tem a ver com um pouco a geração que entra, né? Tenho uma filha de 9 anos, ela me traz várias reflexões. A gente veio de uma geração, e um dos estudos até que você dividiu comigo, que eu olhei, fala um pouco sobre isso, né? A dissociação entre o pensamento e a ação. Nós somos ainda somos uma geração que dissocia isso. Eu diria que é uma dissociação quase cínica. Eu consigo, é meio Orwell isso, né? Eu consigo pensar a mesma coisa, eu
eu penso, até acredito que, olha, realmente eu não deveria fazer isso, eu deveria estar revendo a minha lógica de consumo, de preservação ambiental. Eu acredito nisso. Só que o meu comportamento está dissociado. Eu não consigo agir concretamente, eu digo em via de regra, né? Todo mundo entende que a preservação ambiental é importante, mas boa parte não consegue agir ou consegue separar o que ela pensa do que ela age. Eu vejo uma geração que vem, né, e joga essas contradições na nossa cara o dia todo, que tem uma certa dificuldade de dissociar isso. Ela fala, não, mas o que você está falando não é o que você está fazendo. Né? E a gente já não tem aquele elemento do autoritarismo que vira para assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo, filha, fica quieta, né? Faz o que o papai está mandando. Essa geração que vem, talvez ela esteja mais preparada para conectar o que é o pensamento da ação concreta. Eu não sou tão esperançoso assim, então eu acho que tem que bater o martelo, mas eu preciso dar alguns indicadores aqui, né, importantes dos nossos parceiros. A DGS Brasil pertence ao grupo Daedalus e é um grupo italiano de grande repercussão na Itália, né? Está em 40 países, tem mais de 7 mil colaboradores e está no Brasil e tem uma atuação e recentemente adquiriu a Agfa Healthcare IT, e incorporou mais tecnologia ao seu processo. Da mesma forma, o grupo Fleury Saúde Digital cresce exponencialmente na área de saúde digital, talvez seja um dos grupos que mais cresce dentro da cadeia de saúde nessa direção. Tem uma larga experiência e está fazendo coisas absolutamente incríveis com a jornada do paciente. E a Salesforce, que é líder mundial em relacionamento, quer dizer, isso é uma coisa muito curiosa, quer dizer, uma empresa que até 15 anos atrás era totalmente centrada na produção de valor em relacionamentos corporativos, né? E, de repente, esses relacionamentos passam a ser interessantes e importantes dentro da cadeia de saúde. Então, ela cria um novo nicho de atuação e atua fortemente para integrar os players da cadeia de saúde. Renato, eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo isso sem canetada. É uma boa pergunta. Veja só, vamos pensar primeiro no Estado, né? Quer dizer, nós estamos há 30 anos, nós moldamos uma sociedade baseada em código. Tudo é código. Da máquina do pipoqueiro, do sorveteiro, sim, até o Pix, passando por todos os nossos devices e todos os equipamentos de um hospital são baseados em código. O sim, código funciona. Nós formamos 2 ou 3 gerações em programação, em código. Quer dizer, isso não tende a diminuir. Concordo. Isso só tende a crescer. Quer dizer, esse é um posicionamento natural daqui para frente. E aí vem a minha questão sobre o que você comentou, né? Eu não estou convencido, pelo menos na parte cidadã, que eu sou cidadão, sim, você também é, de que o Estado vai conseguir fazer essas transformações, legitimizar por exemplo, esses programas de adesão sem a força da legislação. Não vejo agora, estou acompanhando muito de perto o que está acontecendo na Grã-Bretanha, eles estão cada vez mais acuando o paciente de forma, olha, você está com algum problema, primeiro você vai procurar um aplicativo de triagem, você não vem, sim, aqui no hospital antes de procurar um aplicativo de triagem, porque você não vai ser atendido. Quer dizer, esse tipo de situação é uma situação limite em que o Estado tem que ponderar e dizer, olha, não dá mais para segurar isso. Quer dizer, e aí no caso da saúde suplementar, eu vou te dar benefícios, promoções, enfim, vou te dar algum tipo de benefício para você. Aí você fala assim, mas como é que eu controlo? É o código que eu me referi. Sim. Como tem o código, como tem a programação, como você é capaz de criar aplicativos, inclusive utilizando inteligência artificial, capazes de fazer essa medição, essa aferição, seja por wearable, seja por qualquer tipo, capaz de fazer, olha, em 2033, eu acho que todos os sistemas públicos ou privados de saúde terão, e sabe por que eu acho isso? Terão acuado
o paciente na forma dele colaborar, queira ele ou não queira. E no caso da obesidade, é um assinte, tá certo? Mas eu vou explicar por quê. Porque quando veio a pandemia, quando veio a Covid, ninguém obrigou, a não ser em algumas cidades, ninguém obrigou o paciente ou o cidadão a fazer 3 fundamentos que eu já expliquei aqui. 3 fundamentos de autocuidado. Usar máscara é autocuidado. Se isolar dentro da sua residência é autocuidado. Lavar a mão com álcool gel é autocuidado. Ele passou 1 ano e meio dentro dessas condições. E, em parte, porque ele não tinha saída. Ele estava acuado. A palavra acuado aqui é bom que se entenda. É acuado dentro de uma sala, não é dentro de uma cadeia, tá? Você está acuado dentro de uma sala, onde eu te encosto no canto e falo, olha, você tem que decidir sobre a tua vida. No que depender de mim, eu vou te ajudar. Mas, se você não cooperar comigo, não tem acordo, não tem. E, em parte, você citou o tabagismo foi reduzido por causa da legislação, por causa da regulação. Você vai entrar em qualquer lugar hoje, tem lá uma plaquinha dizendo que não é proibido fumar aqui. E hoje está absolutamente naturalizado. Naturalizado. A mesma coisa no cinto de segurança, quer dizer, o Estado perdeu aquela possibilidade tinha, na segunda metade do século passado, de brincar de livre-arbítrio. Faz o que você quiser, enfim, a gente não dá mais para fazer isso. Quer dizer, com 8 bilhões de caras, você não consegue fazer esse tipo de situação. Tem uma pesquisa da Universidade de Uppsala, na Suécia, que é muito interessante e que faz uma projeção até 2040 sobre quais são as condições. E há um fato muito interessante que eles rotulam em todo o estudo deles. É assim: saúde será como religião. Sim. Eu vou incorporar a saúde como um mantra, uma profissão de fé, para mim conseguir a minha sustentabilidade. Por quê? Porque lá eles dizem isso, porque eu não vou ter outra saída, eu não vou ter um plano à minha disposição, eu não vou ter o Estado à minha disposição. Então, eu preciso incorporar, e primeiro você incorpora porque você é obrigado, depois você incorpora porque você adere. Acontece naturalmente. Porque você adere. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta que é um adendo um pouco dessa colocação que a gente fez antes. Você imagina que nos próximos, 10 anos, né, poderá haver a legitimação de um sistema de vasos comunicantes entre a saúde pública e a saúde privada? Este é um problema que é insolúvel, e agora estou vendo pela Grã-Bretanha, quer dizer, de repente você tem uma quantidade de médicos saindo do sistema público, indo para o sistema privado e sendo contratados pelo sistema público. Sim. Quer dizer, isso é uma rotina, já é na Europa, na Espanha já é assim, e agora cresceu no principal sistema de saúde, pelo menos da Europa, que é a Grã-Bretanha. Como você enxerga lá, nesse podcast, esta relação cheia de arestas que hoje perdura? Como é que você enxerga isso em 2033? É uma relação plataformizada entre a saúde pública e a saúde privada no Brasil. A impressão que eu tenho, Guilherme, é que é inevitável que isso aconteça. O quão turbulenta vai ser essa integração, né, ou quão harmoniosa ela pode ser, que eu acho que é a pergunta. Ela tem que acontecer. Inevitavelmente, a capacidade que o Estado tem de entregar sozinho, né, uma jornada plena é muito limitada, né? Até pelo desafio de demanda crescente que você falou e da dificuldade que a gente tem de financiamento. O setor privado também padece um pouco dessa fragmentação e poderia se aproveitar, né? Uma discussão que a gente tem sempre, por mais que você tenha pilotos interessantes de APS em operadoras, é que essa não é o nosso core, né? Esse não foi o nosso desenho original. A gente está tentando se encaixar nele. Sim. A APS é um desenho tradicional, original da saúde pública. E o melhor exemplo, a gente sabe não é exatamente APS, mas é medicina preventiva, é o Programa Nacional de Vacinação, né? E de imunização. O quão, obviamente, está passando por um momento difícil, né? De baixa adesão, mas tradicionalmente ele sempre entregou, e ele entrega valor para a sociedade. Tentar casar isso, e aí pode ir aquele debate das linhas de cuidado depois, eu acho que faz bastante sentido. Qual que é um grande obstáculo que a gente tem hoje na saúde suplementar? E aí não é só para a integração com a pública, né? Com o subsistema público, mas é um desafio que a gente tem até para implementar, o ponto que você falou, de porta de entrada, de jornada bem dirigida.
A saúde suplementar, até por uma questão legal, ela é reconhecida como uma relação de consumo. E a relação de consumo tem um princípio muito forte, que é livre escolha, né? O consumo, o que eu quero, via de regra. Esse princípio de livre escolha, que hoje se confunde muito quando se fala de liberdade individual, está na maior pauta, é isso? A gente falou nessa dicotomia entre liberdade individual e meu papel na coletividade. A livre escolha absoluta em saúde, ela é altamente perniciosa, ela leva a fragmentação, ela leva a ineficiência, e ela vai gerando os famosos 20% de desperdício. Tem uma parte grande que é gestão, mas tem uma parte considerável que vem dessa livre escolha. Agora, como é que você consegue mostrar isso e convencer as pessoas da necessidade de você adotar certos caminhos para reduzir esse desperdício uma grande dificuldade. Por quê? Até os públicos, os potenciais aliados nessa jornada, eles também têm uma dubiedade grande, né? É muito curioso você ver, por exemplo, e eu admiro muitas pessoas do movimento sanitarista. O movimento sanitarista tradicionalmente acredita na ideia da jornada, né? A jornada guiada, hierarquização, sim, regionalização, está muito evidente. Esse mesmo grupo, eu vejo, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, quando olha para a saúde suplementar, ignora tudo isso. E não, tem que ter liberdade de escolha, eu posso usar. Sabe, as coisas se confundem. Eu falo, gente, é a mesma coisa. Eu entendo que a natureza da relação é diferente, mas os elementos que ditam o quão eficiente ou ineficiente ela vai ser são os mesmos. Quando você pensa em alternativas para fazer isso, e você tocou nesse ponto, você pode fazer toda a regulação, né? Você pode fazer por indução ou por restrição. Você limita, olha, você só pode fazer isso, ou você estimula a pessoa a fazer aquilo. Até hoje, as nossas tentativas com a APS, né, com a jornada do cuidado, ainda estão muito na ponta da indução. E com exceção de gloriosos exemplos aí bem-sucedidos, normalmente em escala pequena, né? Pequenas Unimedes, tem algumas medicinas de grupo menores, autogestões, com essas gloriosas exceções, as tentativas ainda são frustradas. Então, talvez pensar, não digo em restrição, mas em modelos de produto que exijam que a pessoa faça isso, possa ser o caminho. Eles vão estar sempre nesse desafio. E eu acho que um parceiro que a gente tem, talvez minha cabeça esteja muito no presente ainda, mas podem ser os grandes contratantes. Eu ainda preciso de alguém que veja a vantagem coletiva desse modelo desenhado vis-à-vis a liberdade plena de escolha. É um debate super difícil, mas eu acho que ele inevitavelmente vai acabar acontecendo, Guilherme, seja pela conscientização, seja pelos limitadores de preço, né? Esse produto aberto, de rede aberta, livre escolha, ele vai ficar cada vez mais inacessível. E aí, para terminar, aquele dilema da liberdade individual, né? A liberdade individual, eu faço o que eu quero, se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo. Tem a música do Zeca Pagodinho que fala isso. Não é bem assim, camarada. Não. Inclusive na relação individual do plano de saúde, inclusive no plano individual. No plano individual, você está num pool de pessoas, né? Mesmo no individual. O seu comportamento impacta diretamente o seu consumo do sistema de saúde e o que você consome impacta o que todo mundo paga. Esse é o grande desafio, né? De trazer primeiro essa consciência de que em sociedade as liberdades individuais têm limites. É uma pauta pesada de hoje em dia, mas eu acho que ela tende a crescer. Esse mutualismo está no fim. Se é que já não acabou. Esse mutualismo de que, olha, você faz o que quiser e depois eu pago a sua conta. Esse mutualismo acabou. Ele não se sustenta mais, não só pelos motivos financeiros, sim, mas também pela falta de praticidade de eu conseguir organizar minimamente uma corporação ou um sistema público dentro de um regime de que, olha, você faz o que você quiser, enfim, não vejo mais isso. E eu acho que isso... o Kant dizia assim, ó, uma coisa é vontade, outra coisa é desejo. Desejo é isso aí, faz o que você quiser. Vontade não, vontade passa pela razão. Quer dizer, quantas vezes você tem vontade de comer tudo que você vê pela frente, mas tem alguma coisa lá que diz assim, olha, esse seu desejo é o racional, esse seu desejo não pode ser cumprido. Por quê? Porque você é um cara doente, você é um diabético, isso vai te fazer mal, isso vai te matar. Quer dizer,
No desejo, tudo é válido em livre-arbítrio, tudo é válido. O próprio Sim. Kant falava sobre isso. Mas na vontade passa pelo raciocínio para dizer, opa, não pode. Então, qual é a diferença do mutualismo que vem pela frente? É um mutualismo centrado na racionalidade da vontade. Concordo. Olha, você pode fazer escolhas, mas existe aqui um driver que você tem que seguir. Esse driver é o direito do outro. Concordo. O driver é o direito do outro. Acabou a fase, até porque há 50 anos atrás, a saúde privada tinha poucas instâncias capazes de chegar e dizer, olha, agora vai funcionar assim. Não tem mais. Quer dizer, essa é uma luta renhida, né, que eu tenho certeza absoluta que em 2033 não haverá mais. Concordo. Pode ser que eu não esteja vivo em 2033, mas não haverá mais essa dicotomia. E por que não haverá? Porque você decidiu ou porque o ministro da Saúde decidiu? Não, porque o usuário vai decidir. Guilherme, lembra de um ponto. E tem um paralelo, uma escala infinitamente menor. Eu vejo um momento em que a mesma indignação que a gente tem quando a gente vê o nosso vizinho de condomínio deixar a torneira lá da garagem aberta, você precisa deixar essa torneira aberta. Não, meu caro, você está maluco. Eu tenho essa visão de coletividade ali, Sim. Eu vou começar a ter também. Óbvio que a gente não pode fazer, e esse é um risco, né? É demonizar o uso do sistema. É a restrição pela restrição. Olha, não use. Até porque a gente sabe que os efeitos de médio e longo prazo são muito piores. Agora, criar esse uso racional, alfabetizar as pessoas em saúde, né? A gente, via de regra, isso não é só na saúde, mas em outras relações, até profissionais, a gente é muito... impressionante como a pessoa não debate, não pergunta. A mesma coisa que qualquer outra relação você perguntaria, mas explica melhor. Por que eu vou fazer isso? Por que eu preciso daquilo? Quais são as minhas alternativas? Tenho. A gente, via de regra, não faz. As pessoas nem se perguntam isso. Você tinha comentado comigo numa outra oportunidade, né? Essa alfabetização em saúde. E vindo em vários estágios, né? Desde a alfabetização das crianças na escola, entendendo o que é saúde, né? Como se promove, como se faz autocuidado, até na própria profissão médica também, essa visão que a gente já tem matérias, disciplinas como essa, mas gestão de sistemas de saúde, essa visão mais ampliada, eu acho que é um caminho também inevitável. Saúde passa a ser cada vez mais um problema educacional. Eu Verdade. até perguntei aqui, não me lembro para quem eu perguntei, olha, foi para o Chap, eu perguntei para ele, olha, você não acha que o médico que vai se formar daqui a 10 anos, ou da criança que está nascendo hoje que vai virar médico, ele não será muito mais um educador do que um curador? Quer dizer, com todo o acesso que você tem à informação, não caberia ao médico ou ao Estado fazer um balizamento para dizer, olha, você pode ir até aqui não dá. O Personal Social and Health Education do Reino Unido, que entrou no ar ano passado, é um projeto que tem 10 anos, em que ele ensina a alfabetização da saúde desde a primeira escolaridade até a última escolaridade. E veja que curioso, ele ensina a mexer, a saber sobre saúde, a saber sobre internet e a saber sobre privacidade. Coisas que nenhuma escola antes fazia. O mais curioso, tem 18 milhões de crianças já nesse projeto. E ele não é obrigatório. Olha só que curioso. Ele é obrigatório uma parte dele, que envolve a parte mais voltada para a conscientização da adolescência, da criança, mas para a parte de saúde eles não conseguiram fazer obrigatoriedade. Mas todas as escolas passaram a adotar. Quer dizer, no fundo, não tem nenhum sentido, Renato, uma criança saber os afluentes do lado esquerdo do Rio São Francisco e não saber nutrição, não saber aparelho reprodutivo, quer dizer, isso não tem nenhum nexo, isso é um cabedal de problemas que quando ela tiver 17 anos, ela vai chegar lá na frente e vai aumentar o sinistro, seja do setor público, seja do setor privado. Deixa eu avisar mais uma vez aqui os nossos colaboradores, a DGS Brasil, o Grupo Dédalus,
que tem um enorme impacto na cadeia europeia e agora na cadeia nacional, com mais de 2.500 profissionais na área de pesquisa e desenvolvimento. Também o Grupo Fleury tem um forte apelo na área de Digital Health, fazendo grandes centros de desenvolvimento dentro das suas unidades de acompanhamento da jornada do paciente. E a Salesforce, que é uma multinacional que tem dezenas, vocês vão encontrar lá no nosso content page, dezenas de cases deles no mundo inteirinho, falando sobre o registro eletrônico sendo acompanhado de uma forma de relacionamento entre paciente e cadeia de saúde. Eu tenho um outro dado que eu vou colocar lá no nosso content page, que é uma pesquisa da Pew Research Center, feita junto com olha como eu fujo aqui do microfone, da Elon University, publicada agora em fevereiro último, com 540 inovadores. Eles descobriram o seguinte: 44% deles disseram que concordam com a afirmação de que até 2035, máquinas, bots, ou sistemas inteligentes, serão projetados para permitir que os humanos controlem facilmente a maioria das suas tomadas de decisão. Tomada de decisão e o resto, 56%, são contra. Só que essa pesquisa foi feita há 10 anos atrás e esses que concordavam eram 18%. 44% já está... Não, eu concordo que você desenvolva aplicações para me ajudar. Da mesma forma, eu concordo, eu acho que muita gente vai concordar, de que se eu sentar na mesa e explicar um novo modelo de mutualismo, o cara vai entender, como você falou no condomínio, o cara vai entender. Quer dizer, não precisa ser um gênio para entender sobre isso. Os Estados Unidos fez uma pesquisa muito interessante sobre essa tomada de decisão baseada em suporte tecnológico, suporte de inteligência artificial. E ele diz assim: se você demorar menos de 1 hora para tomar uma decisão, qualquer que seja a decisão de um projeto, tem 68% de chance do projeto ter sucesso. Mas se você demorar mais de 5 horas, a sua perspectiva de sucesso cai para 18%. Caramba! Isso tem um fenômeno chamado agilidade no processo de decisão. Por quê? Porque é muito simples. Renato, a gente toma decisão porque a gente não é ignorante. Se todo mundo fosse ignorante, não precisava tomar decisão nenhuma. O ignorante não toma decisão. Quanto mais você sabe das coisas, melhor você decide, mais rápido você decide. Então, eu tenho certeza absoluta que, da mesma forma que aconteceu com várias indústrias de serviço, por exemplo, eu e você somos usuários de serviços bancários. Sim. Nós já trabalhamos em plataforma, nós navegamos em plataforma, muito. Nós não vamos mais à agência bancária, não preciso pedir autorização de ninguém para fazer as coisas. Da mesma forma como o e-commerce, eu faço uma compra da China eu faço uma compra. Em 7 minutos eu acompanho tudo, de onde vai, como é. Por que na saúde eu não consigo fazer um agendamento de um lab, de um exame qualquer, de imagem, sem precisar falar com alguém? Olha, passa por fax aí, qual é o seu... Eu acho que essas tomadas de decisão tendem a ser cada vez mais rápidas por causa do teor tecnológico que assume cada vez mais compromisso. Lembra que eu te falei? Da geração que já vem com essa pegada. Isso. É uma geração cada vez menos dependente. Não estou classificando se é bom ou ruim, mas menos dependente desse contato humano direto, né? Você sabe que tem um cara que escreveu um livro, não sei se eu anotei aqui. Não, eu não anotei aqui. Ele escreveu um livro muito interessante. Ele é um pesquisador em computação, e ele diz que uma pessoa que vai viver 200 anos já nasceu. O cara só faz isso, tá? Ele é um geneticista, quer dizer, quem vai viver 200 anos já nasceu. Já está vivo, tá certo? Porque a incorporação tecnológica genética vai numa velocidade muito maior, ainda mais agora com a inteligência artificial, vai numa velocidade absolutamente monstruosa. Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui a busca nos meus papéis, mas não tem jeito, tá certo? Eu não sou um cara que consigo me movimentar sem eles. Há uma pergunta que eu tenho muita curiosidade em fazer para você.
você é um gestor, presidente de uma associação que, sei lá, tem 22, 23 milhões de beneficiários. Sim. Então, não sei se você dorme à noite, quer dizer, eu não dormiria. Mas, enfim, esse é um problema seu, tá certo? Mas eu queria explorar um pouco o seu lado reformista. Porque você é um cara brilhante. Eu já assisti muitas conversas com você. Obrigado, você é um cara brilhante. Você adiciona valor à conversa. Então, eu queria explorar o lado reformista do Renato. Imagina o seguinte. Imagina que você tenha o poder, você tenha... no nosso sandbox aqui, que não tem ninguém para dizer faça, não faça, você pode induzir ou implantar vários tipos de reformas dentro da cadeia privada de saúde, da saúde suplementar. Estou falando não só dos beneficiários de seguro, tá? Estou falando todos eles, da saúde em geral. E você pode dizer o seguinte, você pode dizer hoje, em 2023, pessoal, em 2033 isso vai funcionar. Ou em 2030 isso vai funcionar. Quer dizer, eu estou te dando um prazo para você se ajustar economicamente, culturalmente, comportamentalmente, tecnologicamente. Como o TIS. O TIS falou, em 4 anos vai funcionar assim. Se funciona bem ou não funciona bem, não sei. Mas foi uma forma de você fazer implementar. O TUS, a mesma coisa. Daqui a 3 anos, 4 anos vai funcionar. Tudo que você fizer de decisão hoje, você vai ter que dar esse limite para eles. Olha, você vai ter que se acostumar com essa ideia. O que o Renato reformista diria para a sociedade hoje, não só sobre os beneficiários, que em 2030 ou em 2033 será lei? Vou dar 3 pontos. Opa, 3, vamos lá. Talvez menos visionários, porque tento sempre guardar alguma conexão com o que eu vejo de realidade presente, mas que tem um tempo de maturação maior. E eu imagino que esse universo de tempo seria o necessário para isso estar, talvez menos um pouquinho, mais vigente e operando. Ok. Para mim, o que me parece mais evidente e altamente benéfico, que tem a ver com conectividade, a lógica do clichê, mas que já se torna a realidade, do prontuário único. E as pessoas acham que o prontuário único é uma coisa do hospital. Deus, vamos parar aqui para fazer um movimento abençoado aqui. Nossa Senhora. Mas vai chegar, Guilherme. Olha, eu lembro que a gente falava muito de teleconsulta, quando eu entrei no setor, virou realidade. O prontuário único é um desafio maior, mas ele vai chegar. E o que é? As pessoas pensam, o prontuário único é o hospital, é o prontuário eletrônico. Não, o prontuário único é o seguinte, todos os seus dados de saúde vão estar vinculados a um registro único, provavelmente ao seu CPF, né, para a gente reduzir o número de números diferentes e registros. Já é o index do Estado. Exatamente. Né? O RNDS já está um pouco nessa premissa. E os seus dados de saúde vão estar ali e vão navegar junto com você. E poxa, qual que é a grande vantagem disso? Todo mundo sabe. Você vai poder navegar nesse sistema e vai facilitar a integração desse sistema. Você vai poder acionar a atenção primária pelo sistema público, eventualmente fazer uma consulta de especialidade no sistema privado, para depois fazer uma cirurgia no sistema público de novo e voltar. Hoje essa jornada é toda fraturada, né? Esses dados não... Se você não leva a papelada com você, esquece. Isso é uma realidade, daqui a 10 anos, altamente benéfica e, para mim, é o alicerce do que a gente vai ter de futuro do sistema de saúde. Esse é o primeiro. O segundo é um pouco mais aspiracional, mas eu acho que ainda assim, e a gente já discutiu sobre ele aqui, que é a passagem obrigatória pela atenção primária, essa jornada dirigida, né? E aí eu acho que leva 10 anos mesmo, porque tem uma quebra de cultura necessária, uma mudança cultural necessária para isso. As pessoas se acostumarem com o fato de que eu vou ter alguém ajudando essa jornada do cuidado, alguém ou alguma coisa, para voltar ao nosso ponto, né? Não sei quem vai fazer isso. E os médicos de família vão me matar. Não sei se não vai ser um chat GPT que vai estar fazendo isso. Mas alguém vai estar fazendo essa jornada de cuidado. Ou uma Big Tech, como a Amazon. Ou uma Big Tech, né? Que vai estar ajudando nisso, inclusive tomadas de decisões clínicas, né? De pertinência clínica, de recomendações. Isso aqui vai ser mandatório para reduzir essa ineficiência. Hoje, o que a gente vê no sistema privado ainda é muito ou incipiente ou pouco resolutivo. E eu acho que tem a ver até com a gente precisa melhorar a formação profissional. Hoje, os médicos de família que vêm para o setor privado, acho até que no setor público eles têm uma pegada diferente, os que acabam fazendo carreira lá,
eles não entregam aquela resolutividade que a gente espera. Né? Os 70%, 80% de resolutividade no primeiro contato Sim. não acontece. Hoje é só uma barreira. Isso acho que muda e a tecnologia vai ter um papel fundamental nisso. Né? E seja porque vai ser obrigatório, seja porque vai ser natural todo mundo fazer, seja porque vai estar gamificado, não sei, mas ele é uma realidade. E a terceira, que é mais de curto prazo, mas eu imagino que, mas ela também ela é disruptiva do ponto de vista do sistema brasileiro, eu vou ter uma discussão de incorporação de tecnologia que vai ser uma discussão, até que a questão de custo se resolva, vai ser uma discussão muito social. Que sentido eu quero dizer? Eu vou ter que entrar em tempos de arcabouço fiscal, mostrar o seguinte, qual que é a capacidade que a sociedade tem, né, de incorporar tecnologia em 2023. Eu termino, olha, eu tenho, seja um orçamento público, seja a minha capacidade de preço, eu consigo incorporar 10 bilhões de reais em tecnologia. E aí vai ser uma decisão como Estado, que não é fácil, tá bom, eu tenho um potencial de incorporar 30. Quais 10 que vão entrar? Como é que vai ser essa escolha? Eu vou priorizar o quê? Uma linha oncológica, que é fundamental, um medicamento disruptivo para, sei lá, na nefrologia. Esse debate hoje ele não acontece. Hoje ele está completamente acobertado. Porque quando ela está fragmentada, está judicializado, lembra o ponto da dissociação? A gente sabe que o problema existe, mas meio que ignora e acha que ele vai se resolvendo. Isso. Ele já não está se resolvendo mais. E quando a sociedade entrar, e tem que ser um debate aberto com a indústria. Porque ao fazer isso também, eu de alguma forma dou um indicativo para a indústria, olha, indústria, eu tô mirando nisso aqui. Né? Se eu estou buscando uma evolução nessa linha, não adianta você vir para mim com uma linha completamente diferente. Essa não é a prioridade da sociedade. Esse é um debate também difícil, também é um paradigma que a gente tem hoje, porque ele afeta um dos 3 princípios basilares da nossa Constituição no que diz respeito à saúde, que é a discussão sobre integridade. A integridade que a gente tem no Brasil, né, em tempos de jabuticabas, e muitas não são bem jabuticabas, mas são tratadas como, essa é uma jabuticaba. O conceito de integridade que a gente tem no Brasil, ele só existe no Brasil. A lógica maluca de que integridade significa toda e qualquer tecnologia. Integridade significa cuidar das pessoas com todo o cuidado que eu tenho viável e disponível para elas. Né? Não posso estar negligenciando o cuidado que está disponível. Esse, para mim, é um terceiro pilar, sabe? Se essas 3 coisas estiverem daqui a 10 anos, forem fatos concretos, eu quero que elas sejam, imaginam que aquela pressão que a gente tem, né, nas duas pontas, de oferta e de demanda, aquele equilíbrio, não vai estar ajustado, mas eventualmente eu evito que esse abismo se aprofunde e que eventualmente a gente consiga fazer, né, aquela virada demográfica que você projeta para o meio do século, a gente chegue até ela da forma mais ou menos desafiadora possível para, quando ela vier, a gente estar num momento melhor. Né? Eu concordo com os três itens de você. Eu acho a discussão sobre incorporação tecnológica, por incrível que pareça, a mais fácil de resolver, Renato. Porque, assim, olha, incorporação tecnológica sem a participação do paciente é falácia. Concordo. Inclusive a integridade, é uma falácia. Quer dizer, eu tenho absoluta certeza de que uma relação nova de mutualismo com a população, com a sociedade, e assim, esse mutualismo começa com o Estado dizendo assim, pessoal, estamos em guerra. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Estamos em guerra. Eu não vou conseguir atender. Não adianta. Você pode ir para o judiciário, uma hora o judiciário vai dizer, olha, também não seguro mais aqui. Esse tipo de situação precisa voltar para a sociedade. A sociedade precisa voltar e dizer, olha, está aqui. Não dá mais para fazer isso aqui. Quer dizer, o seu plano não cobre isso. Ou o Estado não consegue pagar. Quer dizer, você tem que chamar... E essa ideia balofa, né, de muito político, de dizer, não, mas isso é... Muito político não, acadêmicos piores, né? De você falar assim, não dá para dialogar isso, porque lá atrás, em 1988, foi colocado na Constituição. Que se dane isso tem que mudar. A Grã-Bretanha está mudando, a França está mudando, a França colocou 4 milhões de pessoas na rua porque mudou a previdência privada. A previdência privada não, a previdência assistencial. Quer dizer, como é que você faz isso?
É chocante, mas tem que ser feito. Quer dizer, em 1988 o mundo era um mundinho, Concordo. em 2023 o mundo é outro. Eu acho que é o mesmo debate da Previdência. A gente ainda está no estágio, estamos evoluindo rapidamente, mas o estágio, a mesma reforma que aconteceu na Previdência, eu vejo similaridades com a discussão na saúde. A reforma da Previdência ela foi adiada durante muito tempo, porque fazer essa reforma era muito difícil. Você mexia com vários interesses, muitos deles legítimos, tá? Cada grupo de interesse, cada categoria defendendo o seu interesse. Claro. Normal, faz parte. A democracia é assim. Mas ele era insustentável. E aí você começava a ver alguns pontos verdadeiros, mas que eram usados para justificar. Não, o sistema ele está perfeito, ele não precisa de ajuste nenhum. Você só tem que resolver, lembra a discussão a Previdência é superavitária, que você colocou assistência social junto, aí afundou. Não, o problema é o juro da dívida externa que a gente paga. Se a gente adotar uma moratória, com o dinheiro disso aqui eu pago a Previdência, eu continuo conseguindo aposentar as pessoas com 40 e poucos anos. Isso adiou a reforma durante muito tempo. Porque alguns pontos são até verdadeiros, mas eles estão na franja da solução. Eles nunca vão... Tudo isso fosse feito, poderia ajudar a melhorar a performance da Previdência? Poderia. Resolveria? Não. Mesma coisa na saúde. Olha, o problema é o desperdício. O problema é que o custo administrativo ainda é alto. O problema é o que você paga de corretagem. O corretor ganha muito. Também ganha. Tudo isso é verdade. Se eu resolver tudo isso aqui, o problema central, fulcral da saúde está resolvido? Não. Então, eu preciso atacá-lo, né? Agora, o que eu vejo com algum otimismo nesse ponto, Guilherme, tinha um professor que falava que as pessoas fazem as coisas por 3 Cs. Eu adoro isso, né? Uma frase de efeito, mas eu acho maravilhosa, porque ela é bem verdadeira. Criar um 4 C que eu não concordo, mas os 3 Cs são: ou você faz por convicção, isso, ou você faz por conveniência, ou você faz por constrangimento. Eu diria que é o seguinte: hoje eu vejo a cadeia produtiva da saúde se falando muito mais, principalmente prestadores e fontes pagadoras, muito mais do que já falaram, né? Laboratórios, hospitais, as operadoras, parte da indústria também. Isso não está acontecendo, eu acho que ela está migrando para uma convicção, eu fico feliz, né? Mas ela começou por constrangimento. Sim. E o constrangimento foi justamente isso. Cara, eu já vi que não é uma briga de margem mais. Durante muito tempo foi uma briga de margem. Eu estou ganhando menos, você está ganhando mais, né? Vamos disputar aqui. Chegou-se à conclusão agora que não existe briga de margem. O sistema está num momento que, se a gente não endereçar, não vai ter margem nenhuma. A gente vai estar aqui brigando, né? Como diria também, mais uma frase de efeito do meu pai: em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É verdade. Esse é o lado otimista que eu vejo. A gente tem se falado mais e discutido alternativas para incorporação tecnológica, alternativas para redução de desperdício, de forma transparente. Né? A incorporação tecnológica baseada no mutualismo 2.0, eu sei que vão me matar por causa disso, mas no mutualismo... Vou adotar isso, hein? Mutualismo 2.0. Um mutualismo em que você dialoga com o paciente ou com o beneficiário. Você tem que dialogar com ele. E, nesse sentido, a ANS tem que ser arejada, tem que ser oxigenada. Ela tem muita coisa boa, mas ela tem que... E aí eu coloco o parlamento junto, quer dizer, não tem sentido você continuar nesse bloqueio... E ainda volto a dizer sobre isso. Como nós estamos fazendo um sandbox aqui, vocês precisam fazer um sandbox. Separa lá uma região qualquer do interior... Libera durante 1 ano, 2 anos, põe a iniciativa privada, põe a iniciativa pública, testa todos os modelos que você puder. Testa por 1, 2 anos. E aí vai aprendendo, vai tirando, vai substituindo. E junto com o paciente, junto com o usuário, ele participa do sandbox. Até para ele poder punhar. Eu garanto que depois de terminado o sandbox, ele vai ter mudado também. Por que não faz sandbox? O mundo inteirinho faz sandbox. Por que não faz sandbox? Até a SUSEP está fazendo sandbox, o Banco Central faz sandbox. E na área de saúde a gente não vê, inclusive na área privada. Sim. Pode fazer 2, 3 hospitais numa região qualquer e fazer, por exemplo, o registro eletrônico, faz ele ser compartilhado. Já temos tecnologia para isso. Enfim. Mas, deixar aqui também um outro voto de otimismo. Tem excelentes cabeças na agência que já pensam nisso de forma concreta. Eu tenho certeza. Eu vejo essa ideia de... A gente estava falando ontem sobre sandbox. Essa ideia de sandbox evoluindo,
tem que achar os parceiros para isso, né? Regiões, porque aí também tem uma questão de quantidade com o próprio sistema público. Tem. Mas acho que tem ideias boas na mesa. Eu tô animado. Às vezes eu não durmo à noite, menos por preocupação, que até deveria, mas mais por entusiasmo. Eu acho que eu não durmo porque você dorme. Pode ser também. É por causa disso. Renato, a gente chegou ao fim aqui, já me avisaram lá de todas as formas possíveis que a gente chegou no fim. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu brilhantismo de entender e de se comprometer a discutir um pouco sobre essas ideias que vêm pela frente. Algumas delas a gente tocou aqui, algumas estão lá no nosso content page. Lá agradeço a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, Saúde Digital, a InterSystems e a Salesforce. Grande prazer ter você aqui. E eu vou fechar com uma reflexão. Uma reflexão. Não sei se dá tempo de fazer a reflexão, mas eu vou fechar com a reflexão. Veja só. Um homem com 35 anos de idade tem apenas 1,5% de probabilidade de morrer nos 10 anos seguintes. Isso é uma pesquisa feita pelo governo americano. Mas o mesmo homem com 75 anos tem 45% de probabilidade de morrer antes de atingir 85. Quer dizer, isso aqui envolve risco, isso aqui é sinistro, tá certo? Isso aqui é sinistralidade. Então, assim, os humanos provavelmente, eu tenho lido cada vez mais pesquisas, os humanos provavelmente vão viver 120, 130 anos. As pesquisas genéticas já... Olha, apareceu o cara que eu queria lembrar, Sergey Young, 49 anos, ele escreveu um livro, The Science and Technology of Growing Young, né? E ele disse que a primeira pessoa a viver 200 anos já nasceu. O livro dele é muito interessante. Mas eu acho que a perspectiva de 130, 150 anos, ou da imortalidade, como muitos já alegam, né? E eu queria convidar a gente a pensar sobre uma nova rotina na pesquisa científica médica. E que seria assim, ao invés de você viver mais tempo, ter uma possibilidade de você retornar. A partir de uma determinada data, de uma determinada idade, você vai retornando. Estão escutando isso aqui? Eu estou falando... Você vai retornando. Então, assim... Benjamin Button? Não. Isso. Mais ou menos parecido com esse conto do Button. A partir de uma certa idade, iríamos regredindo. Com nossa engenharia celular, nos fazendo rejuvenescer sem poder modificar o passado. Só assisti-lo. Como diria Proust, retorna na idade dia após dia, revendo nossas memórias, revendo trechos do passado e aproveitando os trechos que deixamos passar com total indiferença. Como o primeiro amor, o último amor, o primeiro diálogo, o primeiro emprego, enfim. E eu termino com Anatole France, o escritor francês morto no começo do século passado. Ele diz assim: se eu fosse a natureza, não faria o homem e a mulher à semelhança dos grandes macacos, mas à semelhança dos insetos, que depois de um período de larva viram borboletas e na última parte da vida só pensam em amor e beleza. Eu poria a mocidade no fim da existência humana. Arranjaria que o homem e a mulher, desdobrando rutilantes asas, vivessem por um tempo no orvalho e no desejo e morressem num beijo de êxtase. Uau! Maravilhoso, hein? É assim que eu queria que a medicina fosse. Eu queria rever todas as épocas da minha vida. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Eu agradeço. Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Obrigado a vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.